Oiê, vamos falar da URGS? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E no vídeo de hoje, para te ajudar um pouco mais com seus estudos da URGS e também focando para você que quer estudar para URGS no ano de 2025, eu vou falar sobre um pouco de um roteiro de estudos para você poder se preparar para o vestibular e especificamente a parte da redação. Para quem já viu meu vídeo do ano passado, talvez esteja pensando que eu esteja meio que trapaceando nesse vídeo, mas eu vou explicar um pouquinho mais ao longo do vídeo a minha intenção. No ano passado, foi o primeiro ano ao qual eu falei realmente de um roteiro de estudos ao qual eu estava sugerindo para vocês formas de você poder estudar para a redação da URGS. A gente ainda não tem exatamente uma data precisa de quando que vai sair os dias específicos do vestibular da URGS, então por isso que eu pensei mais ou menos numa data que cai mais ou menos perto de outubro, novembro. Só que tem uma outra coisa também. Esse roteiro de estudos, ele tá bem parecido com as ideias do que eu apresentei do último vídeo que eu fiz, o do ano passado, só que eu mudei os temas para você poder trabalhar e também há uma ideia a mais para você poder praticar o estilo da redação da URGS. E lógico que eu não vou deixar você de mãos abanando e nem você sabendo o que você tem que estudar e cada esse mês o que você tem que saber especificamente, por isso que eu vou deixar aqui esse código QR na tela, ou você pode também acessar o link aqui embaixo do vídeo com essa sugestão de roteiro de estudos para você poder ver visualmente e também acessar os links do que eu tô falando de tudo para você poder estudar ao longo do ano. Então, qual que é o modelo que eu falei a respeito desse roteiro de estudos? Eu vou dividir aqui para que você comece a estudar em abril e que você, de fato, termine seus estudos até setembro. Eu não acho que a redação da URGS ou até qualquer vestibular você realmente precise estudar de janeiro até a data do vestibular. Eu acho que as redações, você, a partir de umas 10 redações do que você compõe, já consegue entender muito bem a estrutura e como caem os temas, e é por isso que aqui eu tô me focando tanto em temas já passados da URGS, sem inventar um novo tema para você, mas te ajudando com textos que você precise ler para você poder conseguir entender um pouco mais de como que a URGS gosta de mandar para você os textos que você precisa se basear nos seus temas. Então, geralmente, são textos aos quais você está participando de um grupo de estudos e você precisa ou concordar com os pontos ou discordar dos pontos apresentados do texto, para aí você também construir sua argumentação dentro das 50 linhas. Sim, são 50 linhas de redação, mas mais ou menos fica perto de umas 30 a 35 linhas do que seria do Enem. É só porque a gente vai ter as linhas um pouco mais estreitas e a folha um pouco mais longa, mas não é tanta linha mais assim não. Bom, no mês de abril, você vai ficar encarregado de você estudar como escrever uma introdução, e geralmente como você vai ter essa parte do sem introdução, ou você pode até escrever uma introdução com um repertório, mas presta atenção de como você apresenta as palavras do tema, o ponto de vista apresentado também pelo texto motivador ao qual você está trabalhando, e a partir daí, com o que você tem na realidade, criar a tese a partir dos textos motivadores. Como eu sei que para você estudar tudo isso não é apenas você dar um início para sua redação, eu vou te dar também um tema para você poder trabalhar. Não só nesse mês, como todos os outros meses. Então, nesse mês, eu vou sugerir para você o tema do ano passado, que é da URGS 2024, na verdade, URGS 2025, mas ela foi feita no ano de 2024, que é Memória da Enchente de 2024 no Rio Grande do Sul. E aí, também, um outro texto para você estudar ao longo do mês, para você conseguir também trabalhar como que a URGS gosta de textos, para você poder ler, tirar um ponto de vista e concordar e discordar com o autor, será o texto Dia da Consciência. Se você é branco e não se acha racista, tem uma má notícia para te dar, de Vera Iaconelli. Só para dar um adendo, assim como eu falei também do link que eu falei na tela e também do que tem aqui embaixo do vídeo, para você poder acessar tanto os textos motivadores desses temas que eu estou falando e também desses textos que eu estou falando, tá tudo lá escrito para você também não se perder. Você também pode procurar online, mas é só para você poder saber que eu também deixei disponibilizado esses textos e os temas para você poder escrever a redação. No mês de maio, você vai ficar encarregado então de escrever os parágrafos de desenvolvimento. É uma parte muito importante do que você tem na redação da URGS. Não só para você poder explicar seu ponto de vista, você consegue fazer uma conclusão e uma justificativa, e aí você também consegue construir tópico frasal, essa parte do que você tem no exemplo, e um tema para você poder trabalhar será o tema da URGS de 2021, que será mudanças climáticas e direitos humanos.
para você poder ter uma leitura ao longo desse mês para poder praticar também, será o do texto de Heloísa Artuso chamado Quem está disposto a perder seus privilégios. O mês de junho você vai então finalizar com você aprendendo a conclusão. A conclusão da URGS costuma ser bem curtinha, não são muitas linhas, vai variar uma coisa entre 3 a 5 linhas. Claro que você pode também tentar mais ou menos fazer uma proposta de intervenção, mas tem tema que não encaixa muito bem uma proposta de intervenção. Então, assim como eu te falei dos outros temas de redação, perceba que esse aqui eu vou falar para você da URGS de 2016, que é o que é ter um estilo. Perceba que esse tema de redação, ele não fica muito fácil para você, de você conseguir trazer uma proposta de intervenção. Então é para você poder conseguir trabalhar temas de fato que você não precise trazer uma proposta de intervenção. Além disso, um texto para você poder ler ao longo desse mês e praticar será o texto A Professora Grávida, de Miguel Esteves Cardoso. O mês de julho eu vou deixar aí carregado para que você tire férias. Eu entendo que tem muitas pessoas que podem querer continuar estudando durante as férias, até porque eu falei pra você que tem essa parte do que eu não comecei em março e fevereiro, como vários cursinhos começam, mas eu acho que isso também pode ser um mês de reflexão. Pode ser tanto para você poder perceber se você está entendendo bem o parágrafo de introdução e se tiver faltando uma informação, você estudar mais o parágrafo de introdução, ou você viu que o parágrafo de desenvolvimento já ficou muito fácil e aí você quer trabalhar um pouco mais de parágrafo de conclusão. Como isso aqui é uma sugestão de roteiro de estudos, o mês de julho, de fato, ficar de férias, pode ser um critério para você. Você pode tirar 2 semanas, você pode tirar 3 semanas, o mês inteiro, que é o que eu geralmente estou aconselhando a você conseguir fazer isso, mas é perceber que também isso pode ser um momento de reflexão para ver se você está conseguindo estudar bem. O mês de agosto, então, você vai começar a trabalhar com os temas de redação, mas de uma forma que você entenda qual é a ideia geral dos temas de redação da URGS. O primeiro tipo de tema vai ser o tema que você concorda com o texto motivador. Então, para você trabalhar um tema de redação, vai ser o de a URGS de 2023, que é que história pode e deve ser ensinada. Como você vai ter geralmente artigos de opinião ou entrevistas, o ponto de vista sendo apresentado do autor é muito comum. Mas eu quero que você saiba como que você vai encontrar pontos para você poder trabalhar, coisas que você concorda com o autor. Assim como o texto que eu vou deixar também sugerido para você estudar seria a escala 6x1 e a desigualdade na escola de Cíntia Rodrigues. O mês de setembro vai ficar o outro ponto, que é, tem textos e temas que realmente fica muito mais fácil você conseguir discordar do autor. Não é uma obrigatoriedade que você tem na URGS, você sempre concordar com o que o autor está escrevendo nos textos motivadores. É mais fácil? É mais fácil. Só que tem textos que talvez seja mais fácil você ir contra. E é por isso que eu vou deixar para você, então, o tema da URGS de 2019, que é a música brasileira está pior, que você vai perceber que vai ser muito mais fácil você discordar do que você concordar, mas também o tema também o texto de O Direito à Informação e a Cultura do Tempo Perdido, de Maria Helena Japiaço, que você vai conseguir, então, entender um pouco mais do que eu tô querendo dizer para você conseguir praticar na sua redação. O mês de outubro eu quero que você fique encarregado de você só praticar com temas de redação que já caíram da URGS. A minha sugestão é para você praticar os últimos 3 temas de redação. Se você percebeu, no que eu tô falando para você, eu já te dei as ideias de você praticar a introdução do que teve do último tema do último ano. Então, se você quiser praticar com temas que eu nem falei nessa lista de roteiro de estudos, você pode praticar também. Se você quiser praticar temas que você está apostando que podem cair, também fiquem à vontade. Se você viu no site um outro professor falando para você sobre temas de redação da URGS, seja muito bem-vindo. Mas eu acho que seria interessante esse mês de outubro não de fato você aprender coisas novas sobre a redação, até porque é mais ou menos esse período de outubro, novembro, que cai o vestibular da URGS. Eu acho que não é nem tempo suficiente para você poder inventar alguma coisa, mas é tempo suficiente para você poder praticar e ver o quanto você vai tirar. Então, se você for mais ou menos essa ideia de você praticando essas redações, ou até mesmo que você escreva uma redação a cada 2 semanas, já fica um bom tamanho de tanto de redação que você faz. E assim como eu estou falando para você, é interessante que esses temas de redação você escreva sem a ajuda de você pesquisar previamente. Eu sei que dá muito comichão de você querer saber do tema antes de você escrever a redação, mas perceba, quando você for fazer redação na URGS, você não vai ter computador do seu lado. Então tente fazer o máximo possível que você consiga sem você ficar pesquisando do tema antes de você escrever ele. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Fica aqui, então, a minha sugestão de roteiro de estudos para você poder conseguir estudar para a URGS do ano de 2025. Inclusive, você também pode confiar comigo, porque aqui eu também vou falar sobre outras dicas também de você poder escrever
parágrafos de introdução, desenvolvimento, conclusão, textos completos e outros temas, mas também eu quero saber de você. O que você acha que vai cair de tema esse ano? O que você tem de dificuldades de estudar a redação da URGS? Escreve aqui nos comentários, por gentileza. E lógico, se você quiser vir estudar comigo no meu curso de redação da URGS, tem um link aqui embaixo do vídeo, você pode escanear esse código QR aqui na tela, utilizando o cupom para você poder vir estudar comigo e pagar por R$40 pelo curso completo. Vale lembrar que esse curso tem a possibilidade de você estudar comigo não só a parte do que tem exemplos de parágrafos de uma redação, com notas altas, notas baixas, para você poder ter um bom exemplo de argumentação, mas também dos antigos termos do que eu já expliquei para você. E vale lembrar que se o curso você viu e não era exatamente o que você queria, dentro de 30 dias você pode pedir o reembolso completo sem problema nenhum. E assim que você talvez já queira começar a estudar para você ter essa parte da introdução da URGS, que você já quer pensar, bom, eu já quero começar a estudar para a introdução da URGS. Tem esse vídeo ao qual eu falo de exemplos de parágrafos de introdução da redação da URGS, para você poder ter uma noção, como que começa e até você conseguir sair bem, para você poder escrever uma boa introdução. Mas se a coisa que você está querendo saber é, por que eu falei que eu tô aqui mais ou menos roubando? É porque esses textos que eu tô falando para você, eles também foram utilizados como inspiração porque eu falei para você de textos que você deveria estudar para poder ir bem na URGS. Então, eu vou deixar para você também sugestão de temas de redação ao qual eu falei no ano passado, para você poder ver a noção do que é um tema de redação da URGS para poder facilitar a sua vida. Mas se também você até percebeu que eu falei que tem a conclusão que não é a mesma coisa que da URGS, tem uma redação que eu analisei que tinha essa coisa. Ela tinha uma estrutura bem redação do Enem, mas é uma pessoa que passou na redação da URGS ainda assim utilizando. Então são coisas para você poder perceber que dá para você utilizar conhecimento da redação do Enem, ainda assim utilizando a URGS. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui. Espero que você tenha um bom dia. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!